Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem dias que o sol nasce tão pesado que parece que ele próprio não quer estar aqui. Eu entendo. Já faz 3 anos que me sinto assim, acordando porque o corpo insiste, não porque a alma pede. Meu nome é Conceição, Conceição Ribeiro Leal, mas todo mundo me chama de neta desde menina, porque sou neta do velho Benedito, que fundou esse pedaço de chão lá nos anos 50 com 2 bois e uma promessa feita a Deus. Hoje o rancho é meu, herdado de Ademar, meu marido, que foi embora numa tarde de agosto sem dar satisfação a ninguém. Infarto, rápido como trovão sem chuva. 1 minuto ele estava aparando a cerca do pasto dos fundos, no outro estava deitado na terra vermelha, com a faca ainda na mão e os olhos abertos para o céu. Eu não cheguei a tempo de fechar os olhos dele. Isso ficou comigo. Fica até hoje. Deito à noite e fico pensando se ele viu alguma coisa lá em cima antes de ir. Alguma coisa bonita que eu não vi, ou se foi escuro igual aqui embaixo quando a luz da cozinha apaga e o silêncio da fazenda fecha em cima da gente como tampa de caixão. Ficamos eu e os 2 netos, Juninho, de 9 anos, e a pequena Dara, de 6. Filha da minha filha mais nova, que foi morar em Imperatriz com um homem que não presta e sumiu da minha vida com tanta facilidade que até hoje eu não sei se choro ou agradeço. Mas as crianças estão aqui. Vieram para mim como sempre vêm as coisas da vida, sem cerimônia, sem explicação, com aquele peso silencioso que a gente aprende a carregar porque não tem outra escolha. O rancho se chama Rancho do Val. Fica a 12 quilômetros de Barra do Corda, no Maranhão, por uma estrada de chão que, quando chove, vira lama vermelha tão grossa que engole roda de caminhão. Quando seca, levanta uma poeira que entra em tudo, nos dentes, nos olhos, na roupa pendurada no varal, nos pulmões da gente. Aprendi a não brigar com essa poeira. Ela é mais velha do que eu. Ela vai ficar quando eu já tiver ido. São 42 alqueires. Tinha gado na época de Ademar. Hoje tem 18 cabeças que eu toco praticamente sozinha, com a ajuda de Germano, um homem de 50 e poucos anos que apareceu um dia pedindo serviço e nunca mais foi embora. Não é de falar muito, Germano, mas é de confiança, que é uma coisa mais rara por aqui do que chuva em julho. Naquela manhã, a manhã em que tudo começou, o sol já batia forte na madeira da casa antes das 7. Eu varri à frente. Aquele varrido lento de quem não está com pressa de chegar a lugar nenhum, só de dar um destino para o tempo. As crianças estavam no terreiro, sentadas na terra vermelha do jeito que criança pobre senta quando aprende cedo que não adianta pedir. Quietas. Juninho desenhava alguma coisa com um graveto. Dara olhava para o horizonte com aqueles olhos grandes dela que me assustam às vezes, porque são iguais aos olhos da minha mãe, que enxergava longe demais para as coisas que não eram para ser vistas. Foi nesse silêncio que a vassoura bateu na parede e fez o som errado. Um som oco, fundo, o tipo de som que madeira firme não faz. Parei na hora, passei a mão na tábua, senti ela frouxa, cedendo 1 milímetro sob minha palma, coisa que nunca esteve assim. Aquela parede tinha sido levantada pelo meu avô Benedito. Era madeira de lei, dura como promessa de homem honesto. Não tinha motivo para estar frouxa. Meu coração apertou. Não sei explicar por quê. Não foi medo no começo. Foi aquela sensação que a gente tem quando percebe que alguma coisa está fora do lugar. Como quando você acorda de madrugada e sabe antes mesmo de abrir os olhos que tem alguém acordado na casa. Um aviso que vem antes do pensamento. Me abaixei. Puxei a tábua devagar. Um pouco de barro seco caiu junto. Aquele barro escuro que fica embutido nas frestas velhas. E com ele veio um cheiro de tempo fechado, de coisa guardada há anos sem ar. Fiquei olhando para o buraco escuro que abriu na parede. E dentro dele havia um diário,
pequeno, encadernado em couro escuro gasto nas bordas, com uma tira de couro enrolada 2 vezes para manter fechado. Velho, muito velho, mas guardado com tanto cuidado que as páginas, quando depois eu as toquei, ainda estavam inteiras. Minhas mãos começaram a tremer. Não sei por que elas tremeram assim. Eu tinha acabado de encontrar um caderno numa parede. Era só isso. Mas o meu corpo, esse corpo velho, calejado, que já caminhou em cima de muita coisa difícil, o meu corpo sabia de algo que o meu pensamento ainda não alcançava. Fiquei olhando para ele por um tempo. Atrás de mim, Juninho disse alguma coisa para a irmã em voz baixa. Dara riu baixinho. O vento passou devagar pelo capim do pasto e fez aquele som de respiração longa que o campo faz quando está em paz. Peguei o diário com as 2 mãos. A capa era áspera sob meus dedos, com aquela textura de couro que ficou anos apertado contra a madeira úmida. Desamarrei a tira devagar. Abri. Na primeira página, escrito com letra miúda e inclinada, havia um nome que eu não reconheci e uma data. Sentei ali mesmo, encostada na parede da casa, com as crianças atrás de mim e o sol esquentando a nuca. Passei os dedos pela primeira linha, respirei fundo e comecei a ler. No começo, as páginas eram simples, contas, anotações de compra e venda. Cabeças de gado, metros de cerca, nomes de lugares, nada que assustasse. Mas conforme fui avançando, a letra foi mudando. Ficou menor, mais apertada, como se quem escrevia fosse gastando o espaço com cuidado, com medo de chegar no fim antes de terminar o que precisava dizer. Devia ter parado ali. Sei disso hoje. Sei que havia um ponto naquela leitura em que eu ainda podia ter fechado o caderno, colocado de volta no buraco, pregado à tábua e ido dar água para o gado como se nada tivesse acontecido. Mas não parei. E foi esse o primeiro erro que cometi naquela manhã de sol pesado, poeira vermelha e silêncio que deveria ter me avisado que alguma coisa estava vindo. Tem uma coisa que a mulher do campo aprende cedo. Quando o bicho para de fazer barulho, é porque tem perigo perto. Naquela manhã, eu não estava prestando atenção nos bichos. Estava com os olhos grudados naquele caderno e foi por isso que demorei a perceber que os sabiás tinham parado de cantar. Que o cão velho que dorme embaixo do pé de manga tinha parado de ressonar. Que até o vento tinha dado uma trégua estranha, como se a natureza inteira tivesse prendido o fôlego junto comigo sem eu saber. Mas naquele momento, eu só via as letras. As primeiras páginas, como eu disse, eram simples, datadas de março de 1987. Um homem anotando a vida como o homem do campo anota. Sem floreio, sem sentimento, só o necessário. Vendido um novilho a Souza por 4.200. Cerca do fundo cedeu, precisa de mourão novo. Chuva fraca, açude ainda baixo, esse tipo de coisa. A rotina de quem acredita que escrever o dia é uma forma de não perdê-lo. Fui passando as páginas com cuidado, porque o papel estava quebradiço nas bordas, daquele amarelo de coisa que envelheceu dentro de lugar fechado. Cheirava a mofo e a algo mais fundo. Terra, talvez. Ou madeira apodrecendo por dentro sem que ninguém perceba pelo lado de fora. Foi na página 17 que a letra mudou. Não foi de uma vez, foi aos poucos, como a maré que sobe sem que a gente veja e de repente está no joelho. As palavras foram ficando menores, mais pressionadas contra o papel, as linhas mais tortas, como se a mão que segurava a caneta fosse ficando mais tensa a cada frase. E o conteúdo foi mudando junto com a letra. Parei numa frase no meio da página. Fui até a prefeitura hoje. O documento não está onde deveria estar. Disseram que nunca existiu. Mas eu vi esse documento. Assinei esse documento. Minha mão assinou esse papel e eu sei o que minha mão fez. Levantei os olhos por um instante. Juninho tinha largado o graveto e estava tentando pegar um lagarto que corria entre as pedras do terreiro. Dara ainda olhava para o horizonte com aqueles olhos de gente mais velha do que é.
O sol tinha subido mais um palmo no céu. Eu devia estar levantando para fazer o café das crianças, devia estar pensando no sal do gado, na cerca que Germano tinha dito que estava arrebentada no canto do Pasto Norte. Continuei lendo. A terra é minha, sempre foi. Meu pai trabalhou aqui antes de mim, e o pai do meu pai antes dele. Não tem papel que mude isso, mas sem papel, dizem eles, não tem direito. Fui ao cartório, fui à comarca. Todo lugar que eu vou tem uma porta fechada e um homem do outro lado dessa porta que me olha como se eu fosse idiota ou louco. Não sou nenhum nem outro. Sou um homem que sabe o que tem e sabe o que lhe foi tirado. Virei a página. Hoje falei com o Dr. Valdemar. Ele disse que pode me ajudar. Disse que conhece gente, que tem influência, que essas coisas se resolvem com quem sabe onde apertar. Não sei se confio nele. Tem uma coisa nos olhos de certos homens que me faz sentir que o sorriso que eles mostram não é o mesmo que guardam por dentro. Mas não tenho mais escolha. Estou sem dinheiro, minha mulher está doente, meus filhos estão com fome. Quando a gente chega nesse ponto, aceita a mão que se oferece mesmo sem saber aonde ela vai te levar. Parei, relei aquele trecho 2 vezes. Dr. Valdemar. Eu conhecia esse nome. Todo mundo no município conhecia esse nome. Valdemar Castelo Branco era o tipo de homem que aparece em velório de gente que nunca conheceu, que doa cesta básica em época de eleição com câmera na frente, que tem o nome numa placa de escola que ele nunca pisou. O tipo de homem que sorri com a boca toda e que os olhos ficam parados, frios, como olho de peixe em cima do gelo. Tinha me dado condolências quando Ademar morreu. Veio até aqui, no rancho, chapéu na mão, com aquela voz mansa de quem praticou a voz mansa no espelho. Se precisar de qualquer coisa, Dona Conceição, pode contar comigo. Essa terra tem história, e história precisa de quem zele por ela. Na época eu tinha achado bonito o que ele disse. Agora, com o caderno nas mãos, aquelas palavras soavam diferente. Continuei lendo, e a letra continuou mudando, ficando cada vez mais apertada, mais nervosa. As palavras às vezes emendadas umas nas outras, como se quem escrevia tivesse com pressa, ou com medo, ou com os dois juntos ao mesmo tempo. O Dr. Valdemar me trouxe um advogado, jovem, de fora. Disse que é de confiança. Assinei alguns papéis. Não entendi tudo, mas ele explicou o que era necessário para dar entrada no processo de regularização. Disse que em 6 meses a terra estaria no meu nome. 6 meses. Minha mulher está pior. Preciso acreditar em alguma coisa. 3 páginas depois, já faz 8 meses. Não tem resposta. Fui até o escritório do advogado em Barra do Corda e o lugar estava fechado. Vizinho disse que o homem foi embora faz tempo. Fui até o Dr. Valdemar. Ele me recebeu bem, como sempre, café, cadeira boa, aquele sorriso. Disse que estava investigando, que havia um problema técnico nos cartórios, que eu não precisava me preocupar. Mas quando saí da sala dele, ouvi ele falando com alguém no telefone, a voz baixa, diferente da voz que usava comigo. Não ouvi tudo, só ouvi 2 coisas, meu nome e depois... Já está resolvido. Minha barriga virou. Já está resolvido. O que estava resolvido? Para quem? As páginas seguintes foram as que me fizeram parar de respirar direito, porque ali, naquela letra que já estava quase ilegível de tão apertada e trêmula, havia nomes, datas, lugares, uma lista quase de gente que tinha passado pelo mesmo caminho. Gente que tinha procurado o Dr. Valdemar com um problema de terra, com uma dívida, com um documento sumido, e que depois de um tempo tinha sumido junto com o problema. Não morto, não que eu soubesse, mas sumido. Vendido o que tinha por preço de banana e ido embora para a cidade, engolido pela periferia de algum lugar grande onde ninguém sabe o nome de ninguém e ninguém pergunta de onde você veio. Reconheci 3 nomes naquela lista. O primeiro era de um senhor que eu sabia que tinha tido uma propriedade do outro lado do rio.
perto do povoado do Angical. Tinha ido embora de repente, anos atrás. A história que ficou é que ele vendeu tudo e foi morar com o filho em São Luís. O segundo era de uma família que Adhemar conhecia, gente boa, trabalhadora. Foram embora também. Mesma história, venda, partida, silêncio. O terceiro nome eu tive que ler 2 vezes porque não quis acreditar na primeira. Era o nome de Germano. Germano Alves Pereira. O mesmo Germano que dormia no quartinho dos fundos do meu rancho há 2 anos. O mesmo Germano que apareceu pedindo serviço numa tarde de chuva, molhado e com aquele jeito de cachorro que apanhou demais e não late mais. O mesmo Germano que eu tinha chamado de confiança nessa mesma manhã, dentro do meu próprio pensamento. O caderno dizia que Germano tinha sido vizinho do dono do diário, que tinha terra própria, mais de 20 alqueires às margens do Riacho Barreiro, e que depois de uma série de visitas do Dr. Valdemar, depois de alguns papéis assinados que ele também não entendeu direito, depois de uma dívida que apareceu do nada numa instituição que ele nunca pisou, Germano tinha perdido tudo. Tudo. E o diário dizia mais uma coisa sobre ele. Dizia que Germano sabia de coisas que ninguém mais sabia, que ele tinha visto algo que não devia ter visto, e que por isso o dono do diário acreditava que Germano não tinha ido embora por escolha própria. Acredito que ele foi colocado em algum lugar onde possa ser vigiado, ou onde possam ter certeza de que ele não vai falar. Não sei como funciona esse esquema todo, mas sei que é maior do que eu pensava no começo. Não é só terra, é poder. É o tipo de coisa que quando você puxa uma ponta, descobre que ela está amarrada em tudo. Fechei o caderno por um instante. Fechei os olhos junto. O sol batia forte na minha nuca e eu ouvi Juninho gritando de alegria porque tinha conseguido pegar o lagarto, e Dara rindo daquele riso de criança que é o som mais limpo que existe no mundo, e eu fiquei ali por um momento tentando segurar essas 2 coisas ao mesmo tempo, a leveza do riso das crianças e o peso do que eu tinha acabado de ler. Germano, aquele homem quieto que tomava café sem açúcar, que consertava cerca sem reclamar, que nunca olhava direto nos meus olhos, mas que eu tinha chamado de confiança. Seria ele uma vítima? Ou seria ele uma armadilha colocada perto de mim? Abri o caderno de novo, as últimas páginas. A letra estava quase irreconhecível agora, trêmula, apressada. Alguns trechos em que a caneta tinha rasgado o papel de tanto apertar. Se alguém encontrar este caderno, precisa saber que o rancho onde está escondido tem um segredo maior do que estas páginas. Há algo enterrado. Não vou escrever onde, porque se escrever e este caderno cair nas mãos erradas, vai ser o fim. Mas quem mora aqui vai saber onde procurar. As coisas velhas sempre ficam perto da água. Parei nessa frase. As coisas velhas sempre ficam perto da água. No meu rancho, perto da água, só havia uma coisa velha o suficiente para guardar segredo: o poço. O poço antigo, do lado do pé de Gonçaleiro, que Adhemar sempre disse que era para não usar porque a água não prestava mais, que tinha sido tapado com uma tampa de madeira podre ainda no tempo do meu avô. O poço que eu nunca me aproximo, porque tem uma sensação ruim naquele lugar, uma frieza que não é de sombra, que é de outra coisa que eu nunca soube nomear. Foi nesse momento que senti, não ouvi, não vi, senti, a sensação de que tinha alguém olhando para mim. Levantei os olhos devagar do caderno. Olhei para o terreiro, as crianças ainda estavam lá. Olhei para o pasto. Germano não estava à vista, devia estar no curral. Olhei para o mato que fecha do lado esquerdo da casa, aquela mata baixa e densa que a gente nunca limpa porque está além da cerca. Nada. Mas a sensação não foi. Ficou em cima de mim como aquela poeira vermelha que pousa na roupa do varal. Você não vê chegando, só percebe quando já está ali, impregnada em tudo. Foi então que eu olhei para a porta da minha casa. A porta que eu tinha deixado encostada quando saí de manhã.
A porta, que devia estar encostada ainda, estava entreaberta, não muito, só um palmo, só o suficiente para quem estivesse do lado de dentro ver o que estava acontecendo do lado de fora, ou para quem tivesse entrado enquanto eu estava com os olhos no caderno saber que eu tinha lido. Meu corpo gelou de dentro para fora, daquele frio que não é de temperatura, que é de entendimento. De quando a gente percebe que o perigo não está chegando. Já chegou, já passou por você, já viu o que queria ver, e agora você é que precisa descobrir o que fazer com isso. Fechei o caderno devagar. Coloquei no avental com um cuidado que eu nem sabia que tinha, e chamei as crianças com a voz mais normal que consegui fazer. Juninho, Dara, vem tomar café. Minha voz não tremeu. Mas minha mão, enquanto eu me levantava da parede e empurrava a porta da casa com o ombro, minha mão estava suando fria como água de poço fundo. E lá dentro, na cozinha escura, havia o cheiro de alguém que tinha estado ali. Não era o cheiro de nada que eu pudesse apontar. Era só aquele cheiro que a casa tem quando tem gente dentro. Aquele calor de presença que fica no ar por alguns minutos depois que alguém vai embora. Fiquei parada no meio da cozinha. Olhei para a mesa, para as cadeiras, para o fogão a lenha que estava apagado, para a janelinha pequena do fundo que dava para o quintal. A janelinha estava com o trinco virado. Eu sempre deixo esse trinco voltado para o lado esquerdo. Sempre. Desde que Ademar morreu. É um hábito idiota, eu sei, mas é meu. Deixo o trinco virado para o lado que o sol bate primeiro de manhã, porque quando acordo e vejo o brilho naquele ferrolho, sei que o dia vai ter pelo menos um pouco de luz. O trinco estava virado para o lado direito. Alguém tinha aberto aquela janela. Alguém tinha entrado. Alguém tinha estado aqui dentro enquanto eu lia o caderno, encostada na parede lá fora, pensando que estava sozinha. Segurei o avental com as duas mãos por cima do caderno escondido, e fiz a única coisa que sabia fazer quando o medo é grande demais para caber no peito sem estourar alguma coisa. Acendi o fogão, peguei a chaleira e fui fazer café, como se o mundo fosse o mesmo de antes. Mas o mundo não era o mesmo de antes. E eu sabia, com aquela certeza que a mulher do campo carrega no osso, que a partir daquele momento, cada passo que eu desse ia precisar ser dado com mais cuidado do que todos os passos que eu dei na minha vida inteira até ali. O café ficou forte demais naquela manhã. Eu coloquei pó a mais sem perceber, com a cabeça em outro lugar, e quando provei estava amargo daquele jeito que gruda no fundo da língua e não vai embora fácil. Dei para as crianças com mais leite, mais açúcar, para disfarçar. Elas não reclamaram. Criança com fome não reclama de café forte. Sentei na mesa com eles e fiz o que toda mulher do campo aprende a fazer quando o mundo está desmoronando por dentro. Aparentei normalidade. Perguntei para o Juninho como tinha dormido. Arrumei o cabelo da Dara com os dedos, desfazendo aquele nó matinal que ela sempre acorda com a trança toda desfeita. Comi um pedaço de broa que tinha sobrado do dia anterior, mastigando devagar, olhando para o pátio pela janela da cozinha, como se fosse uma manhã igual a todas as outras. Mas meus olhos ficavam voltando para o trinco da janela do fundo, virado para o lado errado, virado para o lado que eu nunca deixo. Comi mais um pedaço de broa que não tinha gosto de nada. Quando as crianças terminaram o café, mandei Juninho levar a Dara para o lado do curral, dizer para o Germano que eu precisava de um relatório das cabeças de gado antes do meio-dia. Era uma desculpa, eu sei, mas eu precisava dos dois longe da casa por um tempo. Precisava de silêncio para pensar. Juninho olhou para mim com aqueles olhos espertos de criança que percebe quando adulto está estranho. Tá bem, vó? Tô bem. Vai logo, que o sol vai esquentar. Ele foi. Levou a mão da Dara e os dois saíram pelo terreiro, levantando aquela poeirinha fina que o chão seco levanta quando pisado por pé leve. Fiquei olhando até sumirem atrás do curral. Aí fui até a janela do fundo. Peguei o trinco com 2 dedos. Ele girou com facilidade, sem resistência, sem o rangido que normalmente faz. Isso me disse alguma coisa.
Tinha sido aberto e fechado com cuidado, com intenção de não fazer barulho, com a intenção de que eu não percebesse. Abri a janela e olhei para o quintal. A terra do quintal era dura, seca. Não era o tipo de chão que guarda pegada fácil, mas havia algo, um risco no barro endurecido perto da parede, a marca de uma sola que pressionou demais perto da quina. Uma marca só. A marca de alguém que encostou o pé na parede para se apoiar enquanto entrava. Fechei a janela, virei o trinco para o lado esquerdo, para o meu lado, e coloquei as mãos na beira da pia por um instante, olhando para o chão de barro da cozinha. Pensei em Germano, pensei no caderno. Pensei naquela frase: as coisas velhas sempre ficam perto da água. E pensei no poço. O poço tinha sido cavado pelo meu avô Benedito no primeiro ano que ele chegou nessa terra, antes mesmo de construir a casa. Isso ele contava com orgulho, as poucas vezes que ele contava alguma coisa. Que a primeira coisa que um homem faz num pedaço de chão novo é achar água, porque sem água não há vida, não há gado, não há família, não há futuro. Ele cavou aquele poço com as próprias mãos. Ele e mais 2 homens que pagou com promessa de porco no fim do ano. Ficou uns 8 metros de profundidade, forrado de pedra, com uma boca de tijolo que meu avô rebocou ele mesmo. Na época dava água boa, fria, daquela água de lençol freático que tem um gosto de mineral limpo que não tem igual. Mas foi secando com o tempo. O lençol baixou, as chuvas foram ficando mais escassas, e um dia a água sumiu. Isso foi antes de eu nascer. Na minha memória, o poço sempre foi aquilo, uma boca de pedra coberta com uma tampa de madeira pesada, ao lado do pé de gonçaleiro que dá sombra densa mesmo no sol mais forte. Ademar sempre disse: fica longe desse poço. Não porque era perigoso, mas porque o chão ao redor estava cedendo. A estrutura de tijolo tinha rachaduras e a tampa era velha o suficiente para ceder se alguém pisasse com peso. Eu respeitava esse aviso. Ainda respeitava mesmo depois que Ademar foi embora. Mas agora havia uma frase naquele caderno que ficou cravada na minha cabeça como espinho de mandacaru. As coisas velhas sempre ficam perto da água. Esperei até o sol do meio-dia passar. Não por cautela, foi por covardia mesmo, preciso ser honesta. Fiquei ocupando o tempo com coisas que não precisavam de mim. Varri a casa que já estava varrida, lavei roupa que podia esperar, conserguei 2 botões de uma camisa de Juninho que não estava nem soltando. O tipo de tarefa que a mão faz sozinha, enquanto a cabeça trabalha em outra coisa. O caderno estava debaixo do colchão. Eu tinha colocado lá depois do café, embrulhado num pano de prato velho, empurrado até o meio do colchão de palha onde ninguém olha. Mas ficava sentindo o peso dele de longe, aquela presença estranha de coisa que sabe demais. Pensei em queimar. Por uns 10 minutos eu fiquei com essa ideia na cabeça. Pegar o caderno, ir até o fogão, abrir a boca de fogo e deixar. Simples. Rápido. O problema sumia junto com a fumaça e eu voltava a ser só uma viúva pobre, com 2 netos e 18 cabeças de gado que mal pagavam a conta. Mas não consegui, porque havia algo naquelas páginas que era mais do que um problema meu. Era a história de gente que perdeu tudo e que ninguém tinha ido atrás de saber por quê. Era o registro de um homem que escreveu no escuro, com medo, com a mão tremendo, porque precisava que alguém um dia soubesse o que tinha acontecido. Queimar aquilo seria trair alguém que nunca conheci, mas que de alguma forma tinha me escolhido para ouvir a história dele. Não queimei. Quando o sol começou a cair um pouco e a sombra do gonçaleiro alcançou o canto do terreiro, eu peguei a enxada. Não fui direto. Dei uma volta pelo pasto fingindo que estava conferindo a cerca, um hábito velho que qualquer um que me olhasse de longe ia reconhecer como coisa normal de fazenda. Passei pelo bebedouro do gado, verifiquei o nível da água. Passei pelo curral, onde Germano estava remendando um couro de canga com uma sovela e um pedaço de arame. Ele levantou os olhos quando eu passei.
Precisa de alguma coisa, dona Neta? Não, só conferindo. Ele acenou com a cabeça e voltou para o couro. Não sorriu. Germano quase nunca sorria, mas hoje eu estava prestando atenção nas coisas que antes eu não prestava. E percebi que ele também não me olhou nos olhos. Desviou antes que nossos olhares se encontrassem. Pode não ser nada, eu disse para mim mesma. Mas pode ser tudo, respondeu outra parte de mim. Contornei o curral pelo lado de fora da cerca e cheguei ao poço pelo caminho longo. O caminho que sobe pelo canto do capinzal e desce de volta pelo lado do gonçaleiro. Levou uns 10 minutos a mais, mas quando cheguei, eu tinha chegado de um ângulo que não dava para ver do curral, não dava para ver da casa, não dava para ver de lugar nenhum, exceto do próprio mato fechado do lado esquerdo. O poço estava ali. A tampa de madeira grossa, escura de umidade e de tempo, com aquele musgo seco que fica nas superfícies que não recebem sol. Ao redor, o chão estava comprimido, duro, coberto de folha seca do gonçaleiro. A sombra da árvore caía em cima de tudo aquilo e criava uma frescura que estava fora de lugar no meio daquele calor de fim de manhã. Me aproximei devagar e foi aí que percebi. Na beira da tampa, do lado que ficava virado para o mato, o lado que ninguém veria, a não ser que estivesse bem perto como eu estava agora, havia uma marca no musgo. Uma marca recente, daquelas que aparecem quando algo é arrastado ou levantado, quando o musgo é pressionado e fica com aquele vinco escuro que demora alguns dias para voltar. Alguém tinha levantado essa tampa. Não faz muito tempo. Dias, talvez. Talvez menos. Meu coração começou a bater mais rápido, aquele ritmo apressado que a gente sente no pescoço, nas têmporas, na ponta dos dedos. Fiquei olhando para a marca por um longo instante, tentando decidir. As coisas velhas sempre ficam perto da água. Me abaixei. Segurei a tampa com as 2 mãos. Era pesada. Muito mais do que eu esperava, uma madeira grossa, velha, encharcada de umidade da terra. Precisei colocar a enxada embaixo como alavanca e fazer força com o ombro. A madeira rangeu, desprendeu. Levantei a tampa e apoiei ela na lateral do poço. O cheiro que saiu era de terra molhada, de pedra velha, de escuro fechado há muito tempo. Olhei para dentro do poço. No fundo, a uns 6 metros abaixo, havia um pouco de água escura, parada, daquela água de seca que não é mais lençol, é só o que sobra. Mas não era o fundo do poço que me interessava agora. Era a parede. A uns 2 metros abaixo da boca, encaixado entre 2 pedras do revestimento, havia um embrulho. Enrolado em plástico grosso, amarrado com arame, pequeno, do tamanho de um tijolo, claramente posto ali com cuidado, encaixado de forma que não caísse, mas que também não fosse visível para quem só olhasse de longe sem se aproximar de verdade. Meu pensamento foi rápido e claro como água limpa. Precisava descer. Meu segundo pensamento foi igualmente claro. Eu tenho 58 anos, trabalho pesado desde os 12 e não desço em poço nenhum de 6 metros sem uma corda grossa e alguém segurando a outra ponta. Mas a corda estava no galpão. E buscar a corda significava passar pelo curral. E passar pelo curral significava Germano. Fiquei ali em pé na beira do poço, olhando para aquele embrulho encaixado na parede, como se ele fosse me dizer o que fazer. O vento passou pelo capinzal e trouxe aquele som de palha seca roçando em palha seca, aquele sussurro comprido e baixo que o campo faz quando está pensando. Um lagarto passou rápido pela beira da pedra do poço e sumiu no mato sem fazer barulho. Pensei em Ademar. Pensei que ele teria sabido o que fazer. Ele era daquele tipo de homem que não ficava parado diante de problema. Ele via o problema, avaliava e partia, sem hesitação, sem cerimônia. Eu, às vezes, irritava com isso. Hoje daria tudo para ter ele aqui do meu lado. A mão grande e áspera dele no meu ombro, a voz baixa e tranquila dele me dizendo: "Pode ir, neta, eu estou aqui."
Mas Ademar estava na terra do Pasto dos Fundos há 3 anos, e eu estava sozinha na beira desse poço. Decidi. Voltei para o galpão pelo caminho comprido de novo. Peguei a corda de sisal que a gente usa para amarrar carga no carro de boi. Grossa, comprida, resistente. Peguei também a lanterna de pilha que fica pendurada na trave do galpão para quando a luz acaba à noite. Voltei para o poço sem cruzar com Germano, sem ser vista pelas crianças que estavam do outro lado do curral, brincando com umas tampinhas de garrafa que Juninho colecionava. Amarrei a corda no tronco do gonçaleiro com 2 nós duplos. Testei com o peso do corpo. Segurou. Joguei o resto da corda dentro do poço. Ouvi ela bater na água lá no fundo. Me ajoelhei na beira. Segurei a corda com as 2 mãos. Respirei fundo aquele ar de terra e de tempo parado que subia da boca do poço e desci. Foi mais difícil do que eu pensei. Não pela força. O trabalho da fazenda tinha me dado braços e costas que enganam a idade. Foi pelo espaço. O poço tinha talvez 80 centímetros de diâmetro, e descer naquele cilindro estreito com a corda entre as mãos, os pés procurando as pedras da parede para se apoiar, a lanterna presa no avental, batendo nas pedras e iluminando aquele interior de pedra escura e musgo, isso era uma coisa que o corpo aceita mal. Aprendi que tenho um pouco de claustrofobia que eu não sabia que tinha. Mas desci. Quando meus pés alcançaram as pedras perto do embrulho, segurei firme com uma mão e com a outra alcancei o pacote. Estava encaixado com cuidado entre 2 pedras salientes, dobrado dentro de um plástico grosso de saco de adubo amarrado com arame retorcido. Puxei. Ele cedeu. Pesado para o tamanho que tinha. Subi com ele preso entre o braço e o corpo, subindo pela corda centímetro por centímetro, os braços queimando, as pedras da parede riscando os joelhos através da calça. Quando alcancei a beira e me joguei para o lado de fora do poço, fiquei deitada no chão por 1 minuto, olhando para o céu azul entre as folhas do gonçaleiro, esperando o coração baixar de volta para o lugar normal. Depois, sentei. Olhei para o embrulho que estava na minha mão e ouvi, vindo do lado do mato fechado, a uns 20 metros de distância, o som de um galho quebrando. Não foi o vento não quebra galho. Levantei os olhos para o mato. Silêncio. Aquele silêncio pesado demais. O silêncio que não é ausência de som, mas presença de alguém contendo o som. O tipo de silêncio que eu tinha aprendido a reconhecer naquela manhã. Não havia ninguém que eu pudesse ver, mas havia alguém ali. Eu sabia com a mesma certeza com que sei quando vai chover antes do céu virar. Sabia no osso, na nuca, na palma das mãos que ainda estavam suadas da descida. Alguém estava me assistindo. Alguém tinha estado ali o tempo todo enquanto eu descia no poço e subia com o embrulho, e ficou quieto, esperando, observando. Segurei o embrulho no peito, me levantei devagar, sem pressa aparente, como se não tivesse percebido nada. Peguei a enxada e comecei a caminhar de volta para casa com o passo regular de quem fez uma tarefa qualquer de fazenda e está voltando para o almoço. Por dentro, eu estava rezando. Rezando e pensando ao mesmo tempo. Aquela reza apressada de quem está em apuros e mistura oração com pensamento prático, pedindo proteção enquanto planeja a próxima jogada. Rezava para que quem estava no mato não soubesse que eu sabia que estava lá. Rezava para chegar na casa antes que algo acontecesse. Rezava para que as crianças estivessem bem. E pensava, o que tem nesse embrulho vai mudar tudo. Ou vai confirmar o que eu já desconfio. De qualquer jeito, depois que eu abrir, não tem mais volta. O sol estava descendo para o oeste quando entrei na cozinha. Pus a tranca na porta dos fundos. Pus a tranca na porta da frente, fechei a janelinha do trinco e coloquei uma cadeira encostada na parede embaixo dela. Chamei as crianças para dentro com a voz calma de quem está chamando para o almoço. E só depois que os 2 estavam dentro, só depois que eu vi os olhos deles e vi que estavam bem, que não havia nada de errado, que eram só 2 crianças com fome e areia nos pés.
Só depois de tudo isso, eu sentei no chão da cozinha com o embrulho no colo, joelhos doendo da descida, braços queimando, coração pesado. Comecei a desatar o arame. O arame estava retorcido muitas vezes sobre si mesmo. Dedos grossos de trabalho de roça como os meus demoraram mais do que eu queria para desatar. Cada volta que eu dava no arame, meu pensamento dava outra volta junto, rodando em cima das mesmas coisas sem chegar a lugar nenhum. Germano, o doutor Valdemar, o trinco virado, o galho quebrando no mato, aquele silêncio que não era silêncio. Juninho estava na sala folheando uma revista velha que ele já tinha folheado umas 100 vezes. Dara tinha adormecido na esteira, como ela faz toda a tarde, com o cabelo espalhado na palha trançada e os dedos curvados perto do rosto, daquele jeito de criança que parece que ainda está segurando alguma coisa do sonho. Eu estava no chão da cozinha. O último fio de arame cedeu. Abri o plástico. Dentro havia 3 coisas. A primeira era um maço de papéis dobrados, amarelados, com aquela consistência de documento que ficou úmido, secou, ficou úmido de novo, várias vezes, mas que alguém tinha tido o cuidado de envolver num segundo saco plástico mais fino antes de fechar tudo no externo. Por isso tinham sobrevivido razoavelmente bem. Eram páginas de ofício com carimbo de cartório no canto superior, cheias de linguagem jurídica densa, aquela linguagem que a gente lê sem entender, porque parece feita de propósito para não ser entendida por quem mais precisaria entender. A segunda coisa era uma fotografia, preto e branco, tirada com câmera antiga, daquele formato quadrado pequeno que as câmeras baratas faziam nos anos 80. A imagem estava um pouco granulada, mas clara o suficiente. Mostrava um grupo de homens em frente a uma construção que eu reconheci imediatamente, mesmo sem nunca ter estado lá dentro. Era o prédio da Prefeitura Velha de Barra do Corda, antes da reforma que fizeram nos anos 90. Havia 5 homens na foto. 3 deles eu não conhecia. Um quarto estava de costas, não dava para ver o rosto. O quinto estava de lado, mas o suficiente de frente para que eu reconhecesse sem sombra de dúvida. Valdemar Castelo Branco, mais jovem do que eu já o tinha visto. Cabelo ainda escuro, sem o branco de hoje nas têmporas, mas o mesmo nariz, a mesma postura de ombros largos e queixo levantado de homem que sabe que naquele espaço ninguém vai enfrentá-lo. O mesmo jeito de ocupar o lugar onde está, como se o lugar tivesse sido feito para ele especificamente. Ele estava sorrindo, e na mão ele segurava um papel, dobrado, mas não tanto que eu não pudesse ver que tinha um carimbo vermelho no canto. O tipo de carimbo que cartório usa quando registra transferência de propriedade. Fiquei olhando para a foto por um longo tempo. Depois peguei a terceira coisa que estava no embrulho. Era um caderninho diferente do diário que tinha encontrado na parede. Menor, de capa azul desbotada, e dentro dele não havia texto corrido. Havia listas, colunas, números, datas, nomes em uma coluna, valores em outra, datas em outra. Escrito com a mesma letra do diário, aquela letra miúda e inclinada que eu já conhecia, mas aqui mais controlada, mais cuidadosa, como se quem escrevia soubesse que estava registrando prova e não desabafo. Era uma contabilidade. Não era a contabilidade de uma fazenda. Era a contabilidade de um esquema. Levou uns 20 minutos para eu entender o que estava vendo, e foi um entendimento lento e pesado, daquele tipo que vai chegando em pedaços porque o todo é grande demais para caber de uma vez. O que aquelas listas descreviam era o seguinte: ao longo de pelo menos 12 anos, entre 1981 e 1993, uma série de propriedades rurais na região tinham trocado de mãos. Não de forma violenta, não com ameaça explícita, pelo menos não registrada ali, de forma legal, ou aparentemente legal. Cada transação tinha uma data, um valor e 2 nomes. O nome de quem vendia e o nome de quem comprava
ou intermediava. O nome de quem comprava ou intermediava aparecia sempre o mesmo. Não era o nome de Valdemar Castelo Branco, era o nome de uma empresa, Agropecuária Castelo Lítida. Registrada, eu calculei pela data, em 1980, um ano antes do esquema começar, mas havia outra coluna no caderninho, uma coluna menor, com um código que demorei para entender. Cada linha tinha uma letra e um número, W1, W2, W3, até o W47. Quando finalmente entendi o que eram esses códigos, precisei parar e ficar olhando para o chão por um tempo. W de Valdemar. E o número era a sequência de propriedades. 47 propriedades rurais, ao longo de 12 anos, adquiridas por preços muito abaixo do mercado, de famílias que tinham chegado em situação de vulnerabilidade. Dívidas, documentação irregular, doença na família, morte do patriarca. E que tinham aceito valores irrisórios porque não tinham escolha, ou porque não sabiam que tinham. Algumas dessas famílias eu conhecia pelo sobrenome. Velhos nomes da região, nomes que apareciam em história de fazenda, em conversa de feira, em nome de rua de vilarejo, nomes de gente que tinha ido embora e nunca mais voltado. Mas o que me fez levantar do chão e ir até a janela para respirar não foi a lista das 47 propriedades, foi a última linha, a linha que tinha sido escrita com tinta diferente, mais nova, como se tivesse sido adicionada depois, num momento diferente das outras. W48. Rancho do Val. Leal. Pendente. Meu rancho. Meu nome. Pendente. Fiquei na janela por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 20. O sol estava caindo devagar para o horizonte e o céu tinha aquela cor de laranja queimado que o céu do Maranhão faz no fim de tarde, uma cor tão bonita que dói um pouco olhar, aquela beleza de coisa que vai acabar logo. Pensei em como tinha sido. Ademar morrendo de repente. O infarto que não avisou. Eu ficando sozinha com a terra, sem entender de papel, sem entender de cartório, sem entender de lei. As visitas do Dr. Valdemar, o café que ele aceitou, a cadeira que ele ocupou, as palavras mansas que ele falou sobre história e memória e zelar pela terra. E depois, meses mais tarde, aquele documento que ele me mandou por um funcionário jovem que eu não conhecia. Um documento que ele disse ser para regularização da propriedade, para atualizar o registro no cartório, para garantir que tudo ficasse no meu nome com segurança. Que eu precisava só assinar, que era burocracia de rotina, que ele mesmo tinha cuidado de tudo para mim não precisar me preocupar. Eu tinha assinado, porque eu confiava nele, porque eu estava no meio do luto e mal conseguia pensar direito, porque ele tinha sido gentil e eu estava com fome de gentileza. Eu tinha assinado. O que eu tinha assinado? A mão que estava apoiada na janela começou a tremer. Não de frio, de raiva. De uma raiva que eu não sabia que tinha dentro de mim, que foi chegando devagar enquanto eu ficava olhando para o céu laranja, e os pedaços iam se juntando na minha cabeça como as pedras de um calçamento que você só enxerga o desenho quando olha de longe. Ele tinha esperado Ademar morrer. Tinha esperado eu ficar sozinha, desorientada, fraca. Tinha chegado com sorriso e café e palavras de conforto, e enquanto eu chorava, o meu marido ele já estava calculando como transformar o meu luto em oportunidade. 47 famílias antes de mim. Eu seria a 48ª. Mas eu ainda era pendente. Isso significava que ainda não tinha acontecido, que por algum motivo o documento que assinei ainda não tinha sido processado, ou havia algum entrave legal, ou simplesmente o tempo ainda não tinha chegado. O rancho ainda era meu. Por enquanto, ouvi Juninho me chamar da sala. Vó! A Dara acordou e tá chorando. Já vou. Guardei tudo. Os papéis, a foto, o caderninho azul, de volta no plástico. Amarrei o arame como consegui, não tão certo quanto estava antes,
mas o suficiente. Peguei tudo e fui até o quarto, tirei a mala velha de debaixo da cama, a mala de couro que tinha sido do meu avô Benedito e que eu nunca jogo fora porque é a única coisa material que ficou dele. Abri. Coloquei o embrulho no fundo, embaixo de um lençol de reserva. Fechei a mala. Empurrei de volta para debaixo da cama com o pé. Fui até a sala. Dara estava sentada na esteira com o rosto inchado de choro de sono, aquele choro desorientado de criança que acorda e por um segundo não sabe onde está. Sentei do lado dela. Puxei ela para o meu colo. Passei a mão no cabelo dela. "Que foi, minha filha?" "Tive pesadelo", ela disse, com aquela voz rouca de quem ainda está metade dormindo. "Que pesadelo?" Ela ficou quieta por um segundo. Depois disse com a voz pequena: "Sonhei que tinha um homem no quintal, parado, só olhando para casa." Meu braço em volta dela apertou um pouco mais. "Foi só sonho", eu disse. "Aqui não tem ninguém, tá? Só a gente." Ela assentiu e enterrou o rosto no meu pescoço. Eu continuei passando a mão no cabelo dela, devagar, aquele ritmo de acalmar criança que a mão aprende e não esquece mais. Mas meus olhos foram para a janela da sala, que dava para o quintal, onde o sol estava quase terminando e a sombra já tinha tomado conta de tudo. Naquela noite não dormi. Fiquei deitada na escuridão ouvindo a fazenda. Aprendi isso com os anos. Cada propriedade tem seu próprio som noturno, uma compostura de ruídos que se repete toda noite e que quando muda, quando tem um som diferente no meio, você sente antes de ouvir. É o corpo que aprende, não a mente. O corpo é mais velho que o pensamento. Ouvi o sapo do lado do bebedouro. Ouvi o boi que roncou uma vez e ficou quieto. Ouvi o vento que passou pelo capinzal lá pelas 11 da noite e trouxe cheiro de chuva que não veio. Ouvi a casa trabalhar. Aqueles estalos de madeira que a casa velha faz quando a temperatura da noite a faz encolher um pouco. Aqueles sons que quando a gente é criança acha que é coisa sobrenatural e quando é adulto reconhece como a vida da madeira. Não ouvi nada errado, mas não dormi. Fiquei pensando em estratégia. Esse é um negócio que a vida de mulher sozinha ensina. Quando você não pode reagir na força, você precisa reagir no pensamento. Você precisa ser mais esperta do que mais forte. Eu nunca fui de briga física. Nunca precisei ser. Mas a vida de fazenda, a vida de lidar com um homem que subestima a mulher, a vida de negociar em feira com um comerciante que acha que te paga menos porque você não vai reclamar, essa vida ensina um tipo de esperteza que não tem nome na escola, mas que vale mais do que qualquer diploma. Então fiquei pensando, primeiro, o que eu sabia. Sabia que havia um esquema de décadas que tomava terra de gente pobre usando documentos legais. Sabia que Valdemar Castelo Branco estava no centro desse esquema. Sabia que meu rancho estava na lista, marcado como pendente. Sabia que alguém tinha entrado na minha casa naquela manhã. Sabia que havia alguém no mato me observando quando desci no poço. Sabia que Germano estava de alguma forma conectado a tudo isso, ou como vítima, ou como instrumento. Segundo, o que eu não sabia. Não sabia se o documento que assinei no período do luto tinha algum valor legal. Não sabia se havia alguém além de Valdemar envolvido. Não sabia em quem podia confiar. Não sabia se as crianças estavam em risco. Essa última coisa era a que mais pesava. Terceiro, o que eu podia fazer? Podia ir à polícia. Mas a delegacia de Barra do Corda era pequena, de um delegado só que há anos tinha relação próxima com as famílias políticas do município. Ir lá com uma história de esquema de grilagem, envolvendo o homem mais influente da região, sem advogado, sem ninguém do meu lado, com um caderno velho e uns papéis úmidos como única prova. Isso era o tipo de movimento que podia me deixar em situação pior do que a que eu estava. Podia procurar um advogado, mas com o que pagar? Eu mal tinha dinheiro para fechar o mês. Advogado de terra em cidade pequena custa o que a gente não tem. E advogado barato demais às vezes trabalha para os dois lados.
Podia contar para alguém de confiança, mas quem? Minha família era pouca e espalhada. Minha filha estava em Imperatriz, sumida na própria vida. Minha irmã mais velha vivia em São Luís havia anos. Vizinhos mais próximos ficavam a 8 quilômetros de estrada de terra. Podia ficar quieta, guardar as provas, não mexer em nada, esperar ver o que acontecia. Mas isso era correr o risco de que o pendente do meu rancho virasse concluído antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Fiquei dando volta em cima dessas opções até a madrugada. Lá pelas 2 da manhã, o boi mugiu do outro lado do pasto. Um mugido longo, baixo, do tipo que o gado faz quando sente algo no ar que não é normal. Ficou quieto depois. Mas eu fiquei mais alerta ainda, ouvindo, esperando. Nada veio. Foi aí que me lembrei do padre Cícero. Não o Cícero de Juazeiro, claro. O padre Cícero Antônio, que atendia a paróquia de Nossa Senhora das Dores, a igrejinha branca no povoado do Angical, a 12 quilômetros dali. Um homem de uns 60 anos, mineiro de origem, que tinha chegado nessa terra jovem e nunca mais saído. Magro, quieto, com óculos de aros grossos e uma calma de quem já viu muita coisa e aprendeu a não se surpreender mais com nada. Padre Cícero era o único homem da região que eu sabia com certeza que não devia nada para o Dr. Valdemar. Não porque fosse perfeito, padre não é santo, eu aprendi isso, mas porque o padre tinha uma característica rara nessas paragens. Ele não queria nada de ninguém. Não queria terra, não queria influência, não queria favor. Vivia de uma roça pequena que um paroquiano velho cuidava para ele e de uma pensão da diocese que mal dava para o básico. Homem sem ambição material é homem difícil de comprar. E mais, Padre Cícero tinha sido, anos atrás, um dos poucos que levantou a voz quando uma família do Angical foi despejada de uma propriedade que ocupava há gerações. Ele tinha escrito carta para a diocese, tinha procurado imprensa de São Luís, tinha feito barulho. Não adiantou, a família foi embora do mesmo jeito, mas ele tinha feito. E isso eu não esqueci. Eu precisava falar com o padre Cícero, mas precisava fazer isso sem que ninguém soubesse, sem que Germano soubesse, sem que qualquer pessoa que pudesse estar passando informação para Valdemar soubesse. Precisava de uma desculpa para ir ao Angical, que parecesse natural, rotineira, sem importância. A desculpa apareceu no dia seguinte de manhã cedo, como às vezes os problemas resolvem os outros problemas sem querer. Dara acordou com febre, não alta, não assustadora, mas aquela febre baixa de criança que fica murchinha, sem apetite, com os olhos brilhando mais do que deveriam. Coloquei a mão na testa dela e senti aquele calor de alerta que toda avó conhece. Vou te levar no posto, disse para ela. O posto de saúde ficava em Barra do Corda, longe, mas havia uma benzedeira no Angical, Dona Maristela, que todo mundo consultava primeiro antes de ir para o posto. 90% das coisas ela resolvia com chá e reza. Os outros 10% ela mandava para o médico com um bilhetinho descrevendo os sintomas que fazia a consulta render mais. Ir ao Angical com a Dara doente era exatamente o tipo de coisa natural, óbvia, que qualquer avó faria. Era a minha desculpa perfeita. Chamei Germano antes de sair. Ele apareceu na porta da cozinha com o chapéu na mão. Aquele jeito de homem que espera ser dispensado antes de entrar. A Dara está com febre, eu disse. Vou levar ela na Dona Maristela no Angical. O Juninho fica aqui com o senhor, se não se importar. Cuida do gado, confere a cerca do norte que estava frouxa. Ele acenou com a cabeça. Tudo bem, olhei para ele. Tentei ler alguma coisa naquele rosto fechado. Culpa, desconforto, alguma coisa que me dissesse alguma coisa. Não encontrei nada. Ou ele não tinha nada a esconder, ou era muito bom em esconder. Deve voltar antes do anoitecer, acrescentei. Tá bem, dona Neta. Peguei a Dara no colo, peguei a bolsa,
Coloquei o embrulho da mala dentro de um pano de prato dobrado no fundo da bolsa, porque não ia deixar aquilo sozinho na fazenda enquanto eu estivesse longe. Saí pela porta da frente. A Kombi que servia de transporte irregular entre os sítios e o Angical passava pela estrada de terra lá pelas 8 da manhã. Eu precisava caminhar uns 2 quilômetros até a estrada principal para pegar ela. Saí com a Dara no colo e o coração na garganta. E enquanto caminhava pela estrada de terra vermelha, com a menina apoiada no meu ombro e a fazenda sumindo atrás de mim e o sol da manhã batendo na poeira que meu passo levantava, senti pela primeira vez em 3 anos de viuvez que estava fazendo alguma coisa além de sobreviver. Estava agindo. Estava indo em frente não porque o dia seguinte chegou e me empurrou, mas porque eu decidi ir. E essa sensação, pequena, frágil, incerta como broto de planta em terra seca, essa sensação era alguma coisa que eu não sabia que ainda tinha dentro de mim. O pé de gonçaleiro lá atrás ficou pequeno no horizonte. O poço sumiu na distância. E eu seguia em frente com a criança no colo e o peso do segredo na bolsa e 3 anos de silêncio dentro do peito, esperando finalmente por uma voz. A Kombi do seu Argemiro cheirava a diesel, a couro quente e a aquela mistura indefinível de gente que passou ali antes. Suor de roça, perfume barato de feira, o cheiro de criança e de cachorro que às vezes embarca junto com o dono sem que ninguém reclame muito. Eu entrei com a Dara no colo e me sentei no banco do meio, entre uma senhora que eu reconhecia de vista, mas não sabia o nome, que carregava uma caixa de ovos no colo com o cuidado de quem carrega coisa frágil e cara, e um rapaz novo que dormia com a cabeça encostada na janela, a boca levemente aberta, totalmente alheio ao mundo. Seu Argemiro olhou pelo retrovisor quando embarquei. "Bom dia, dona Neta. A menina tá mal. Febre baixa, vou na dona Maristela." Ele acenou com a cabeça e não perguntou mais nada. Gente do campo é assim. Pergunta o suficiente para mostrar que se importa, mas não passa da conta. Cada um sabe que tem coisa que é só sua e respeita. A Kombi seguiu pela estrada de terra em solavancos ritmados, aquela dança irregular de veículo velho em estrada que nunca foi boa e foi piorando com cada chuva e cada seca. A poeira vermelha entrava pelas frestas das janelas que não vedavam direito e pousava em tudo. No banco, nas roupas, no rosto da Dara, que ficou olhando pela janela com aquela expressão de criança com febre, aquele olhar distante e levemente perdido de quem está presente, mas não totalmente. Fiquei com a bolsa no colo durante todo o trajeto. Não largava. Minha mão ficava em cima dela o tempo todo, sentindo o volume do embrulho lá dentro, através do pano de prato, como se precisasse confirmar a cada minuto que ainda estava ali. Uma paranoia, eu sei. Mas paranoia tem fundamento quando tem gente entrando pela janela da sua cozinha enquanto você está do lado de fora lendo coisa que não era para ler. Olhei para o lado de fora da janela. A paisagem do Cerrado Maranhense passava devagar. Aquele cerrado que não é bonito do jeito que bonito aparece em cartão postal, não tem aquela beleza óbvia de cachoeira ou de montanha. É uma beleza áspera, honesta, de coisa que sobreviveu sem pedir licença. Os buritis inclinados nas bordas das veredas úmidas. O babaçu de folhas em leque que domina os terrenos mais baixos. O capim gordura seco, formando ondas no vento como cabelo de criança. O chão vermelho alaranjado que aparece onde o pasto foi usado demais e a terra cansou de fingir que está bem. Tinha crescido olhando para essa paisagem. Tinha aprendido a amar ela do jeito que a gente aprende a amar o rosto da mãe. Não porque é perfeito, mas porque é familiar, porque está lá quando você precisa, porque existia antes de você e vai continuar existindo depois. Pensei, será que vou perder tudo isso? A terra do meu avô, a terra que Ademar trabalhou, a terra onde meus pés pisam desde que aprendi a andar. Apertei a bolsa. Não ia perder.
O Angical era um daqueles povoados que existem no interior do Brasil com uma persistência tranquila e quase teimosa, como se não precisassem de razão especial para estar ali, além do fato de que as pessoas simplesmente ficaram. Umas 200 famílias, talvez um pouco mais. Uma rua principal de chão batido com casas de adobe e de alvenaria misturadas sem cerimônia. Um bar que vendia bebida, mantimentos básicos e informação na mesma medida. Um campo de futebol de terra, com traves de cano, que inclinavam para um lado, e a igrejinha branca de Nossa Senhora das Dores, com sua torre singela e sua porta de madeira escura que ficava aberta nos dias de sol e fechava só quando chovia muito forte. Desci da Kombi com a Dara no colo. Fui primeiro na Dona Maristela, como havia dito que ia. Isso era importante. Qualquer coisa que eu fizesse ali precisava ter uma lógica, uma história, um antes e depois que qualquer pessoa pudesse verificar. A Dona Maristela era uma mulher pequena, de uns 70 anos, de cabelo completamente branco, preso num coque apertado, que atendia na sala da própria casa, com um crucifixo grande na parede e um terço sempre na mão esquerda, enquanto a direita examinava quem precisava ser examinado. Ela colocou a mão na testa da Dara, olhou na garganta com uma lanterninha, apalpou o pescoço. Amigdala um pouco inchada, disse. Sem pus, tá limpo. Dá chá de malva com mel de abelha nativa 3 vezes ao dia, compressas mornas de vez em quando. Se a febre subir de 38,5, aí vai pro médico. Obrigada, Dona Maristela. Ela me olhou com aqueles olhos de mulher velha que já viu muita coisa e não se engana com facilidade. Você tá bem, minha filha? Tô bem. Ela ficou me olhando um segundo a mais do que o necessário. Depois acenou com a cabeça devagar, do jeito de quem não acredita, mas respeita a resposta. Vai na bênção antes de voltar, ela disse. Significava ir na igreja. Era o que ela dizia para todo mundo. Mas eu entendi como uma coisa dita especialmente para mim naquele momento. Vou sim, eu disse. E era verdade. Deixei a Dara sentada num banco na sombra da lateral da igreja, com uma bolacha na mão e a instrução firme de não sair dali. Ela estava murchinha demais para querer ir a lugar nenhum, então ficou quieta, mastigando a bolacha e olhando para o movimento mínimo da rua com aquela expressão de observadora que ela tinha desde bebê. Entrei na igrejinha. O frescor de dentro era imediato e real, daquele frescor de parede grossa e telhado alto que as igrejas velhas têm e que nenhum ar-condicionado reproduz direito, porque não é só temperatura, é o ar guardado, o silêncio acumulado, o cheiro de incenso e de vela e de anos de oração que impregnou nas pedras. Havia 2 mulheres rezando nos bancos da frente, uma velha de joelhos, uma mais nova com os olhos fechados e o terço entre os dedos. Nenhuma prestou atenção em mim. O padre Cícero estava na sacristia. Vi a porta entreaberta, a luz amarela lá dentro, ouvi o som de papéis. Fui até lá e bati de leve na madeira. Pode entrar. Ele estava sentado numa mesa pequena coberta de papéis, com os óculos de aro grosso que eu esperava, consultando o que parecia ser um livro de registros paroquiais. Levantou os olhos quando eu entrei. Reconheceu meu rosto. Ou reconheceu o tipo de rosto, o rosto de mulher que entrou numa sacristia com pressa e peso, e fechou o livro sem pressa. Dona Conceição, que bom te ver. Senta. Havia uma cadeira do outro lado da mesa. Sentei. Por um momento não falei nada. Fiquei olhando para ele, e ele ficou olhando para mim com aquela paciência de padre, que sabe que tem gente que precisa de um silêncio antes de conseguir começar. Depois comecei. Contei tudo. Contei do caderno na parede. Contei do poço e do embrulho. Contei sobre a lista, os 47 nomes, o meu nome no final marcado como pendente. Contei sobre o trinco da janela virado, sobre o galho no mato, sobre o sorriso do Valdemar no meu luto e o papel que eu assinei sem entender. Contei sobre Germano e o que o caderno dizia sobre ele.
Falei sem parar, com aquela fala atropelada de quem segurou coisa demais, tempo demais, e às vezes minha voz embargava num ponto ou noutro, e eu precisava parar e respirar antes de continuar. O padre Cícero não me interrompeu uma vez. Ficou com as mãos juntas em cima da mesa e os olhos em mim o tempo todo, aqueles olhos calmos, de quem ouve de verdade, não de quem fica esperando a vez de falar. Quando terminei, coloquei o embrulho em cima da mesa. Fiz isso em silêncio, sem explicar. A explicação era o que eu tinha acabado de fazer. O embrulho era a prova. Ele olhou para o embrulho, olhou para mim, voltou para o embrulho, estendeu a mão e abriu o plástico com cuidado. Pegou os papéis, olhou folha por folha com a lentidão de quem lê de verdade e não de quem finge. Pegou a fotografia. Ficou nela por um tempo longo, os óculos escorregando levemente no nariz, o queixo inclinado. Depois, pegou o caderninho azul. Foi página por página. Lento. Metódico. Quando terminou, ele fechou o caderninho e colocou de volta no plástico com o mesmo cuidado com que tinha tirado. Tirou os óculos. Passou a mão no rosto. Aquele gesto de quem está tentando organizar o que pensa antes de dizer. A sacristia estava tão quieta que eu ouvia o vento passando pela fresta da janela alta. Isso é sério, ele disse. Não era surpresa na voz. Era confirmação. Como quem diz, eu suspeitava que era isso, mas é pior do que eu pensava. Eu sei que é. Valdemar Castelo Branco tem braços compridos nessa região, Conceição, mais compridos do que você imagina e do que eu gostaria de saber que tem. Eu sei disso também. A delegacia daqui não vai te ajudar. Eu sei. Ele ficou quieto por um momento. Tem um advogado em São Luís, disse depois. Trabalha com questão agrária. Ligado à CPT, à Comissão Pastoral da Terra. Homem honesto, já trabalhamos juntos em casos assim. Não vai cobrar o que você não tem. Meu peito desapertou um pouco. Só um pouco, mas precisa ser rápido, ele continuou. Se esse documento que você assinou tem o que eu estou suspeitando que tem, eles podem dar um passo a qualquer momento. Uma vez que o processo estiver em andamento no cartório, fica mais difícil reverter. Quanto tempo eu tenho? Ele olhou para a janela, olhou para o embrulho, olhou para mim. Não sei. Pode ser dias, pode ser semanas. Não posso te dizer com certeza. E Germano? Essa pergunta ficou no ar por um momento. O padre Cícero colocou os óculos de volta. Germano Alves Pereira, ele disse devagar, como quem está checando uma memória. Eu conheço esse nome. Ele veio aqui uma vez faz uns 3 anos. Não no confessionário, mas aqui, nessa mesa. Veio pedir conselho sobre uma situação de terra que tinha perdido. O que o senhor disse para ele? Disse para ir embora por um tempo, que aqui não era seguro para ele enquanto as coisas não esfriavam. Fiz silêncio. Ele apareceu na minha fazenda 2 anos atrás, eu disse, pedindo serviço. O padre Cícero ficou me olhando por um momento. Pode ser que ele tenha ido até você por conta própria, disse. Pode ser que ele sabia do seu rancho, da sua situação, e foi porque queria estar perto de alguém em risco similar ao dele. Uma forma de ficar de olho, de se sentir menos sozinho no problema. Fiz uma pausa. Ou pode ser que alguém tenha mandado ele até mim. O padre não respondeu de imediato. Que é uma forma de resposta. Você precisa conversar com ele, disse por fim, mas com cuidado. Não de frente, não de supetão. Do jeito que a gente conversa quando quer saber a verdade de alguém que tem medo de contar a verdade. E se ele for inimigo? Se ele for inimigo, você precisa saber disso também. Melhor saber do que não saber. Saí da sacristia com o número de telefone do advogado de São Luís, escrito num pedaço de papel de caderno dobrado 4 vezes dentro do meu sutiã, que é onde mulher do campo guarda o que não pode perder.
O padre Cícero tinha ficado com uma cópia dos documentos, não os originais, que voltaram comigo na bolsa, mas ele tinha uma máquina velha de fotocópia na sacristia que usava para reproduzir folhetos da missa, e fizemos cópias de tudo enquanto a Dara esperava no banco lá fora. Antes de eu sair pela porta, ele me segurou pelo braço. Levemente, só a mão no antebraço. Conceição, olhei para ele. Essa situação pode ficar perigosa, ele disse, com aquela voz calma que era mais assustadora do que se tivesse gritado. Não estou falando de perigo abstrato, estou falando de perigo de verdade. Essas pessoas têm muito a perder se isso vem à tona, e pessoas com muito a perder fazem coisas que pessoas normais não fazem. Eu sei. Você tem onde colocar as crianças por alguns dias? Alguém de confiança fora da região? Pensei. Minha irmã em São Luís. Não era perto, não era fácil, mas era longe o suficiente. Tenho. Pense nisso. Não estou dizendo que é necessário agora mesmo, mas tenha esse plano pronto. Acenei com a cabeça, peguei a Dara no colo na saída da igreja. Ela estava sonolenta, aquela sonolência mansa de criança com febre baixa que quer colo e quietude. Apoiou a cabeça no meu ombro e ficou quieta. Comecei a caminhar em direção ao ponto da Kombi. Foi aí que o céu começou a virar. Tinha sido dia claro até então, daquele azul lavado de fim de seca que o Maranhão às vezes apresenta como surpresa. Mas do lado oeste, na direção de onde eu precisava voltar, o horizonte estava escurecendo com aquela rapidez que a chuva de fim de tarde tem nessa época do ano. Não a chuva que avisa, mas a chuva que decide. As nuvens eram escuras, quase roxas nas bordas, daquele roxo carregado que não mente. O vento tinha mudado de direção e cheirava a terra molhada. Aquele cheiro que o Maranhão tem quando a chuva ainda está longe, mas já mandou aviso. Apressei o passo. A Kombi do seu Argemiro ainda estava no ponto, esperando mais passageiro. Entrei com a Dara, sentei no mesmo banco de antes. Mais 2 pessoas entraram depois de mim, e o seu Argemiro deu partida sem esperar mais. A estrada de terra virou laranja escuro com a luz que precede a tempestade. O capinzal nas margens dobrava no vento que foi ficando mais forte à medida que avançávamos. O céu sobre nós era ainda claro, mas na frente era uma parede escura que crescia a cada quilômetro. A Dara dormiu no meu colo. Eu fiquei olhando para o horizonte com o coração em compasso diferente do normal. Aquele compasso de quem está esperando chegar em algum lugar antes que alguma coisa chegue junto. Quando a Kombi me deixou na estrada principal e eu comecei a caminhar os 2 quilômetros de volta para a fazenda, a chuva ainda não tinha caído, mas os primeiros trovões estavam roncando longe, aquele ronco comprido e baixo que ecoa de um horizonte a outro como conversa de gente grande demais para ser entendida por gente pequena. Ia escurecendo rápido. Apressei o passo com a Dara pesada no colo. E foi a uns 500 metros da porteira da fazenda, quando a estrada virava e dava para ver a casa lá no fundo com a luz da cozinha já acesa, que eu ouvi. Uma voz. Homem. Falando alto. Raivoso. Parei na estrada. Esperei o trovão passar. De novo. A voz de novo. Não as palavras. Distância demais para entender as palavras. Mas o tom. O tom de confronto, de ameaça, de alguém que não está pedindo. E uma segunda voz, mais baixa, mais velha, que eu reconheci. Germano. Alguém estava confrontando Germano na minha fazenda. Apertei a Dara no colo. Ela abriu os olhos sonolentos. Vó, fica quietinha para mim. Fica quietinha e segura no meu pescoço. Ela obedeceu sem perguntar, como criança que aprende cedo a ler urgência na voz dos adultos. Saí da estrada principal, entrei pelo caminho do lado, o que passa pelo capinzal e chega nos fundos da propriedade sem passar pela porteira. Mais longo, mais invisível de quem estivesse no pátio da frente. Caminhei rápido com a menina no colo e o coração na boca.
A chuva começou a cair quando eu estava no meio do capinzal. Não com aviso, não com garoa preparatória. Chegou diretamente como ela chega no cerrado. De uma vez, pesada e quente, aquela chuva de fim de tarde, que em 10 minutos alaga o que estava seco. Fiquei encharcada em segundos. A Dara enterrou o rosto no meu pescoço e eu continuei andando. A lama vermelha prendendo meu pé a cada passo. O capinzal molhado batendo nos meus braços. Os trovões agora mais perto, mais altos, quebrando o céu em 2 partes. Cheguei nos fundos da casa. Me encolhi sob o beiral do galpão. Espiei pelo canto. No pátio da frente, no meio da chuva que já caía forte, havia 2 homens. Um era Germano, de pé, parado, molhado, com aquela postura de quem está recebendo pressão, mas não está recuando. As mãos caídas ao lado do corpo, a cabeça levantada, olhando direto para frente. O outro eu não conhecia. Homem novo, uns 30 e poucos anos. Forte, largo de ombros, com uma camisa de manga comprida e um chapéu que a chuva estava destruindo. Estava de frente para Germano, a uns 2 metros de distância, com aquela postura de quem veio com uma missão e não saiu até cumprir. Não conseguia ouvir as palavras, a chuva engolia tudo. Mas vi quando o homem apontou o dedo para Germano. Vi quando Germano não se moveu. Vi quando o homem deu um passo à frente e disse alguma coisa mais perto, mais baixo, mais no rosto de Germano. Vi quando Germano finalmente olhou para o lado. Olhou para o lado e os olhos dele varreram o pátio, o galpão, o capinzal. E parou quando chegou onde eu estava escondida. Não sei se ele me viu. A chuva era forte, a luz estava fraca, eu estava no escuro do beiral. Mas ele olhou para aquele ponto por 1 segundo a mais do que olharia para um ponto vazio. Depois virou os olhos de volta para o homem. Disse alguma coisa curta, uma frase só. O homem ficou imóvel por um momento. Depois recuou um passo, depois outro. Depois virou e foi embora pelo caminho da porteira, com o chapéu destruído pela chuva e aquela raiva de quem não conseguiu o que veio buscar, mas não terminou o assunto. Sumiu na chuva. Germano ficou parado no pátio por um momento, sozinho, encharcado, com a chuva descendo pelo chapéu e pela roupa e pelo rosto. Parecia um homem que acabou de segurar uma coisa pesada por muito tempo e não sabe se ainda consegue segurar mais. Então, ele virou e olhou direto para onde eu estava. Dessa vez não tinha dúvida. Ele estava olhando para mim. Ficamos assim por um momento, nós dois, separados pelo pátio, cheio de chuva e de perguntas, e de 3 anos de convivência que, de repente, eu não sabia mais o que significavam. E ele disse, com voz que chegou clara até mim, apesar da chuva, com voz de homem que decidiu alguma coisa. Dona Neta, a senhora precisa me ouvir. Entrei pela porta dos fundos com a Dara no colo. Coloquei ela no quarto, troquei a roupa encharcada dela por uma seca, cobri com o lençol. Ela dormiu antes de eu sair do quarto. Criança com febre dorme fácil. É uma misericórdia pequena que o corpo oferece. Juninho estava na sala. Quando me viu encharcada, levantou do banco com aquele instinto de criança que aprendeu cedo que adulto molhado de chuva às vezes significa problema. Tá tudo bem, vó? Tá. Fica aqui com sua irmã. Não sai desse quarto por nada. Ele obedeceu sem questionar. Fechei a porta do quarto. Fui até a cozinha. Acendi o fogão. Coloquei água para ferver sem saber bem por quê. Talvez porque fazer café seja a única coisa que minha mão sabe fazer quando o mundo está grande demais. Germano entrou pela porta dos fundos 2 minutos depois. Bateu antes de entrar, o que ele nunca fazia. Estava encharcado, o chapéu nas mãos, gotejando água no chão de barro da cozinha. Ficou de pé perto da porta. Nenhum dos dois falou por um momento. A chuva batia no telhado de zinco com aquela força de percussão que abafa tudo, que cria uma intimidade forçada entre as pessoas que estão dentro, como se o mundo lá fora tivesse sido suspenso e só existisse esse espaço pequeno iluminado pelo fogo do fogão. Pode sentar, eu disse. Ele sentou.
Coloquei 2 canecas de café na mesa. Sentei do outro lado. Ele ficou olhando para a caneca. Não para o meu rosto. Para as mãos espalmadas na mesa, que eram as mãos de um homem que trabalhou muito e perdeu muito, e ainda assim continuou trabalhando porque não tinha outra coisa a fazer. O homem que estava aqui, eu disse. Quem é? Funcionário do Dr. Valdemar. Chama Tarcísio. Pausa curta. É o que cumpre recado. Que recado ele veio cumprir? Germano levantou os olhos para mim pela primeira vez desde que tinha entrado. Tinha alguma coisa naquele olhar que eu não tinha visto antes. Não era culpa exatamente. Era aquela coisa mais pesada que culpa. Era vergonha. A vergonha de quem ficou quieto tempo demais sobre coisa que não devia ficar quieto. Veio me dizer que acabou meu tempo, disse. Que eu vim para cá para ficar de olho na senhora depois que seu Ademar morreu. Para avisar quando a senhora fosse buscar papel, quando fosse no cartório, quando demonstrasse que ia reagir. Fez uma pausa. E para convencer a senhora a assinar o que pedissem sem fazer pergunta. Ouvi isso com a mão firme em volta da caneca quente. Não me surpreendi. O padre Cícero tinha me preparado para isso sem saber que me preparava. E o senhor fez isso? Fiz parte. Sua voz não procurava desculpa. Só dizia o que era. Mandei um aviso quando a senhora foi ao cartório no ano passado. Não sabia direito o que ia acontecer com esse aviso. Me convenci que era só informação, que era inofensivo. Olhou para o café. Não é inofensivo. Eu sei que não é. Por que o senhor veio parar aqui, Germano? A verdade, ele levou um tempo. Porque me mandaram, no começo, me disseram que se ficasse de olho na senhora, eles deixavam em paz o meu irmão que ainda mora na terra que era minha, como meeiro, sofrendo. A voz ficou mais baixa. Mas também vim porque não tinha para onde ir, e porque tinha vergonha de contar o que aconteceu comigo para qualquer pessoa que pudesse entender. Olhou para mim. A senhora é o tipo de pessoa que entende. A chuva continuou batendo no zinco. O que o Tarcísio queria hoje? Queria saber se a senhora tinha mexido em alguma coisa. Se tinha encontrado alguma coisa. Hesitou. Alguém viu a senhora descer no poço. Meu coração acelerou, mas eu mantive o rosto quieto. E o senhor disse o quê? Disse que não sabia de nada, que a senhora mexia no poço às vezes para verificar se a estrutura estava cedendo, que era preocupação de fazenda velha. Uma pausa comprida. Ele não acreditou totalmente. Por isso que foi embora com raiva e não com certeza. Fiquei olhando para ele. Esse homem na minha frente tinha 2 rostos que eu precisava separar. O homem que me vigiou e o homem que acabou de mentir para quem o mandava, sabendo o que essa mentira podia custar. Esses 2 rostos eram do mesmo homem, e a vida é grande o suficiente para que um homem seja as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu sabia disso. Tinha vivido tempo suficiente para saber isso. O senhor sabe o que está naqueles documentos do poço? Perguntei. Sei que existem documentos, não sei o conteúdo. Pausa. O dono do diário era meu vizinho, meu amigo. Desapareceu quando as coisas ficaram perigosas. Nunca mais soube dele. O nome dele é qual? Raimundo Ferreira das Neves. Todo mundo chamava de Mundico. Mundico, a letra miúda e trêmula. A mão que escreveu no escuro com medo e esperança ao mesmo tempo. Agora tinha um rosto, mesmo que eu nunca o tivesse visto. Um homem chamado Mundico, que acreditou que a verdade guardada sobrevive mais do que a verdade falada. Ele tinha razão. Eu já falei com o padre Cícero, disse. Ele tem cópias dos documentos. Tem contato de advogado em São Luís que trabalha com terra. Amanhã cedo eu ligo. Germano ficou muito quieto. Se eles souberem que a senhora fez isso, disse devagar, vão se mover rápido. Não vão esperar processo nenhum. Eu sei. A senhora não tem medo? Fiquei com essa pergunta por um momento. Tenho, respondi. Tenho muito medo. Mas medo e coragem não são opostos. Aprendi isso com meu avô. Ele dizia que coragem é fazer a coisa certa enquanto o medo está junto, não depois que ele foi embora. Porque ele não vai embora nunca.
Germano olhou para mim com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Só soube depois, pensando bem. Era o olhar de alguém que ficou muito tempo sem ver alguém agir como se a coisa certa ainda valesse o esforço. "O que a senhora precisa de mim?" disse ele. "Não foi pedido de perdão, foi oferta, que é diferente e vale mais. Preciso que o senhor fique. Preciso que continue sendo o que parece ser para os olhos de quem está olhando de fora." Olhei para ele direto. "E preciso que, se o Tarcísio voltar, o senhor me avise antes que ele chegue na porteira." Ele assentiu. Sem promessa elaborada, sem juro, só aquele aceno de homem do campo que, quando diz que faz, faz. Naquela noite, depois que a chuva passou e a fazenda ficou naquele silêncio limpo que o campo fica depois de chuva forte, como se o mundo tivesse sido lavado e estivesse esperando ver o que cresce no lugar do que foi embora, sentei na beira da cama com os 2 netos dormindo e a mala do avô Benedito entre os meus pés. Abri ela, peguei o embrulho, olhei para ele por um longo tempo. 47 famílias antes de mim, 47 histórias de perda e de silêncio e de gente que foi embora sem conseguir deixar nem o nome no lugar onde viveu. Múndico tinha tentado deixar o nome. Tinha escondido a memória numa parede e num poço, apostando que alguém um dia ia encontrar, apostando que o mundo ainda tinha gente que não vira as costas para coisa difícil. Ele tinha apostado em mim sem me conhecer. Não podia decepcionar um homem que nunca vi e que talvez nunca vá ver, mas que passou a viver dentro de mim desde aquela manhã em que a vassoura bateu na parede e fez o som errado. Peguei o telefone, o celular velho que pegava sinal só do lado de fora da janela do quarto, apoiado na beira, e mandei mensagem para minha irmã em São Luís. "Preciso mandar as crianças para você por alguns dias. Não posso explicar tudo agora. Você confia em mim?" A resposta veio rápido, mais rápido do que eu esperava para essa hora da noite. "Sempre confiei. Manda quando quiser." Fechei os olhos. Respirei. De manhã cedo, antes do sol subir de vez, fui até o poço. Não tinha razão prática para ir. Os documentos estavam comigo. Não havia mais nada escondido lá dentro. Mas fui. Fiquei de pé na beira, olhando para a boca escura da pedra, com o cheiro de terra molhada subindo da noite de chuva e os sabiás começando o barulho matinal nos galhos do gonçaleiro acima de mim. Pensei no meu avô Benedito, cavando esse poço com as mãos. Pensei em Mundico escondendo a verdade nessa mesma pedra, apostando na permanência da água mesmo quando a água tinha secado. Pensei em Ademar, nos seus olhos abertos para o céu naquela tarde de agosto, e me perguntei mais uma vez se ele tinha visto alguma coisa bonita antes de ir. Decidi naquela manhã que sim. Decidi que ele viu. Não porque eu tenha prova, mas porque algumas coisas a gente precisa decidir sem prova, porque a vida fica pesada demais se a gente não decide. Coloquei a mão na pedra da boca do poço. Estava fria, úmida, coberta daquele musgo que cresce onde não tem sol. "Obrigada", eu disse, baixinho. Não sei bem para quem. Para Mundico, talvez. Para meu avô, para Ademar. Para essa terra que guardou segredo até chegar a hora certa de contar. Liguei para o advogado de São Luís naquela manhã. Seu nome era Dr. Heitor Cardoso, voz tranquila, palavras precisas, o tipo de homem que faz perguntas certas e não faz as erradas. Expliquei tudo em meia hora. Ele ficou quieto um momento depois que terminei. "A documentação que a senhora tem é suficiente para abrir processo criminal", disse. "Grilagem, falsidade ideológica, possivelmente coação. Isso vai demorar, vai ser difícil e as pessoas envolvidas vão reagir. A senhora precisa estar preparada para isso." "Estou. O documento que a senhora assinou no período de luto, há boa probabilidade de anulação dado o contexto, mas precisamos agir antes que seja registrado em cartório definitivamente." "Quanto tempo?" "Preciso ver os documentos originais." "Pode vir a São Luís?"
Olhei pela janela da cozinha. Germano estava no curral. As crianças estavam na mesa tomando café. Dara já com mais cor no rosto, a febre baixando, como a dona Maristela tinha prometido. Posso ir amanhã. Mandei as crianças para São Luís naquela tarde. Juninho reclamou com aquela teimosia de menino de 9 anos que não quer ser tratado como criança. Expliquei que era só por alguns dias, que a tia queria ver eles, que era viagem, não fuga. Ele não acreditou totalmente, mas foi. Dara foi quieta, com a boneca de pano no colo e aqueles olhos grandes que enxergam longe demais. Quando a Kombi do seu Argemiro dobrou a curva e sumiu, fiquei sozinha no terreiro por um momento. O silêncio da fazenda sem criança é diferente do silêncio normal. É mais vazio, mais honesto. Não tem nada preenchendo as beiradas, mas dessa vez o silêncio não pesou do jeito que costumava pesar. Pesou diferente. Pesou como coisa que está sendo carregada, não como coisa que está te esmagando. Não vou mentir e dizer que o que veio depois foi fácil. Não foi. O processo durou 2 anos. 2 anos de audiência, de documento, de ameaça velada que chegava de formas que nunca davam para provar. O gado que apareceu com cerca cortada uma madrugada, a carta sem remetente na caixa do correio com uma frase só dentro. Pense bem no que está fazendo. O pneu furado na estrada de terra numa noite que eu voltava de Barra do Corda sozinha, com o coração na boca. Valdemar Castelo Branco nunca me olhou nos olhos depois que o processo começou. Nos corredores do fórum, nos dias de audiência, ele passava por mim como se eu fosse ar. Aquele sorriso que ele tinha, que eu tinha achado gentil, que eu tinha recebido com gratidão no meu luto. Esse sorriso desapareceu completamente quando a máscara não precisava mais ser usada na minha frente. Vi o rosto real dele. Era exatamente o que o caderno do Mundico tinha descrito. Olho de peixe em cima do gelo. Germano foi testemunha. Subiu no banco de testemunha num dia de outubro, 2 anos depois daquela manhã de vassoura e parede oca, e falou com a voz firme de homem que já perdeu quase tudo e descobriu que a única coisa que sobrou vale mais do que o que foi. Falou sobre o que tinha visto, sobre o que tinha feito, sobre o irmão que ainda vivia como meeiro na terra que deveria ser dele. Quando desceu do banco, passou por mim no corredor. Parou. Me perdoa, dona Neta. Olhei para ele por um momento. Já perdoei, eu disse. Faz tempo. Ele acenou com a cabeça e foi embora pelo corredor com aquela pisada pesada de homem que carrega coisa há anos e ainda não aprendeu a andar leve. Mundico nunca foi encontrado. Isso é a parte que fica, que não fecha, que eu carrego como se carrega aquelas perdas que não têm enterro, sem data, sem lugar, sem certeza de nada, além da ausência. O advogado Heitor tentou. A CPT tentou. Encontramos família dele. Uma filha que vivia em Imperatriz, que não sabia que o pai tinha deixado documentos, que chorou no meu ombro numa tarde de visita, como se eu fosse a última pessoa do mundo que ainda guardava o pai dela dentro de si. Dei para ela os originais, o diário e o caderninho azul. Eram dela por direito. Eram a voz do pai dela, guardada em couro e tinta durante 30 anos esperando que alguém ouvisse. Ela ouviu. O rancho continua meu. Isso saiu da boca do juiz numa manhã de novembro, com aquela formalidade de sentença, que não consegue esconder que por trás de cada palavra jurídica tem a vida real de gente de carne e osso. O documento que eu tinha assinado no luto foi anulado. A propriedade confirmada em cartório de forma limpa, definitiva. Saí do fórum naquele dia e fui direto para a fazenda sem parar em lugar nenhum. Entrei pela porteira, andei pelo caminho de terra que eu conheço cada pedra, cada curva, cada ponto onde o babaçu faz sombra boa no verão e onde o vento pega mais forte no inverno. Fui até o poço. Fiquei de pé na beira, como tinha ficado naquela manhã depois da chuva. Mas dessa vez não tinha pergunta, não tinha medo. Tinha só aquela quietude que vem depois que uma coisa muito pesada é finalmente posta no chão.
aquela estranheza de corpo que não sabe mais como ficar sem o peso que carregou por tanto tempo. O gonçaleiro fazia sombra, os sabiás cantavam, o gado roncava lá no pasto com aquela indiferença tranquila de animal que não sabe de processo, não sabe de cartório, só sabe de capim e de água e de sol. E eu fiquei ali recebendo tudo isso. O som, o cheiro, a sombra, o vento, como quem recebe visita que esperou muito. Ainda não sei se o que aconteceu foi uma coisa só natural ou se havia algo maior guiando. Não sei se foi Deus, se foi Ademar lá de onde estiver, se foi o mundico que de alguma forma escolheu aquela parede e aquele poço, sabendo, sem saber como sabia, que um dia ia aparecer uma mulher teimosa o suficiente para não fechar o caderno na hora certa. Não sei. E aprendi que não saber é uma forma de humildade que a vida impõe quando a gente menos espera, e que a única resposta honesta diante do mistério é continuar em pé, continuar trabalhando, continuar acendendo o fogão de manhã como se o dia merecesse ser vivido. Porque merece, mesmo quando a terra está seca, mesmo quando a perda não tem enterro, mesmo quando o silêncio pesa demais para caber no peito. Merece. O velho poço do meu avô está tampado ainda. Nunca mandei reabrir. Ficou assim, boca de pedra coberta, guardando só sombra e silêncio agora, como marco daquilo que foi escondido e foi encontrado, e mudou tudo sem fazer barulho nenhum, que é como as coisas mais importantes da vida costumam acontecer. E toda manhã que passo por ele indo conferir o gado, eu ponho a mão na pedra fria por um segundo. Só isso. Só um segundo de mão na pedra. Como quem cumprimenta alguém que não precisa de palavra.